SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Chamado para um propósito que talvez algumas coisas eu ainda não conheça em toda a plenitude. Todos nós, amados, para todos nós foi estabelecido um propósito aqui na terra. O propósito maior de Deus, de Jesus e o Espírito Santo entre nós é para que vidas fossem salvas, para que pessoas chegassem à salvação. Para chegar à salvação eu preciso primeiro entender como eu posso ser salvo. É pela graça, pela misericórdia de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, a graça estabelecida gratuitamente entre nós, mesmo que nós não somos merecedores, pela fé eu sei em quem tenho crido, confio no Senhor e sei que serei salvo. Mas existe um parâmetro para que este andamento, para que nessa trajetória de vida eu possa compreender de que forma essa trajetória de vida, de que forma eu conduzo a minha vida, eu sou conduzido pelo Espírito Santo para que eu chegue à plenitude da estatura de varão perfeito ou de mulher perfeita diante de Cristo. E o que é um homem perfeito, uma mulher perfeita diante de Cristo, amados? Talvez nós interpretamos que é um homem que renuncia a todas as coisas e vive solitário ou sozinho ou vive pregando o evangelho nas ruas. Pode ser, não sei. Depende, de repente Deus pede isso para você, impulsiona você isso. Mas Deus quer que nós tenhamos família, que nós sejamos alicerçados nele, que nós nos alegremos com ele, que nós tenhamos amigos, que nós tenhamos pessoas para conversar, para se expressar, para que nós possamos ter um ombro amigo para no momento da tristeza poder chorar com ele, para que nós possamos ter pessoas que nós possamos nos alegrar com elas. Algumas pessoas não se alegram com a alegria do próximo. E algumas pessoas não choram com os que choram. Por quê? Porque a alegria de uma pessoa, amado, ela é expressada através do riso, através daquilo que ele fala, daquilo que ele expressa, daquilo que ele está mostrando, talvez por um presente, talvez por um benefício de Deus na vida dele, talvez até por passar em algo que ele desejava muito ou conseguir conquistar algo que ele desejava muito. Mas para alguém que não olha da mesma forma, não vê na mesma dimensão, amados, é sempre uma barreira, porque ele não consegue se alegrar quando você conquista aquilo que ele desejava conquistar, mas você conquistou primeiro. E quando uma pessoa entende o princípio de alegria e se alegrar com o próximo, se alegrar com aqueles que se alegram, ele se regozija, mesmo que ele ainda não tenha aquilo que ele desejava, mas se alegra porque o seu amigo, o seu irmão, um parente, ou seja, até mesmo quem você não conhece, poxa, que bênção, ele conquistou. Glória a Deus, Deus é bom. E alguns não choram com os que choram, porque às vezes você está passando por uma situação muito difícil, muito complicada, e precisa chorar, ou às vezes expressa o choro. Mas algumas pessoas olham, deve estar passando, deve estar merecendo isso. Olha o pensamento e olha a intenção. O primeiro pensamento para alguns e a intenção é essa. Fez alguma coisa errada e agora está, ou alguma coisa aconteceu na família dele, e não conseguem sequer sentir aquele momento de aflição, compartilhar, conversar e chorar com os que choram. É muito fácil se alegrar, né, amados? Mas chorar, será que eu e você conseguimos chorar com os que choram? Será que eu e você conseguimos chorar com aqueles que estão passando um extremo problema, uma extrema necessidade? Nós precisamos entender isso. E aqui eu quero compartilhar um texto, amados, que está na palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida
está oculta juntamente com Cristo em Deus. Talvez, da mesma forma que eu e você, quando ouvimos esta mensagem a primeira vez, ou lemos a primeira vez, porque quem revela a palavra, ou tem a revelação da palavra que nós não entendemos, é o Espírito Santo, amados. E talvez nessa condição que a palavra de Deus nos expõe aqui no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Quando esta situação é nos dedicada, é nos mostrada, nós precisamos entender que aqueles que são chamados, aqueles que agora se tornam nova criatura, que buscaram a Deus, que foram chamados por Ele, porque Cristo nos amou primeiro, isso quer dizer que a forma de amor, a forma de carinho, a forma de nos querer, amados, Ele nos impulsiona a desejá-lo, porque nós, por nós mesmos, pela nossa decisão, no nosso conforto da vida racional, nós não olhamos para Cristo ou para o céu, de onde virá o nosso socorro, para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós olhamos para as coisas terrenas que estão ao nosso redor e achamos que só irão acontecer se eu definir, se eu estabelecer, só irão se concluir se eu buscar, se eu me esforçar, se eu fizer, se eu estabelecer isso. Não está totalmente errado pensar dessa forma, mas eu preciso entender que, ai de mim se eu não fosse o fôlego de vida do Senhor, ai de mim se eu fosse confiar somente em mim ou somente no homem. Eu preciso confiar naquele que era, que é e está por vir, o Senhor da glória, aquele que estabelece coisas e preceitos e princípios imutáveis, situações plenas e absolutas que estão inseridas na sua palavra, que não mudam, porque Ele é imutável, Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra, Ele não faz isso, amado. Por isso, quando Ele diz que nos ama, Ele ama em toda a plenitude. Ele não deixa de amar o pecador, Ele não aceita o pecado, Ele confronta o pecado, mas Ele continua amando. Portanto, quando nós olhamos para o céu ou para as coisas celestiais, nós começamos a tirar os nossos olhos aqui da terra. Mas, pastor, como eu posso tirar os olhos da terra quando eu vivo na terra? Por isso a palavra está dizendo, pense nas coisas lá do alto, não mais da que são aqui da terra. Por quê? Porque as coisas aqui da terra ainda continuam tentando nos corromper. A tecnologia veio, as coisas bonitas aos olhos, intrigantes à nossa mente, aos nossos olhos vieram e nos consomem diariamente. O que é nos consumir diariamente? Quando nós temos a tecnologia do celular, que seria para uma comunicação rápida e precisa, uma comunicação para agilizar um processo. Daí o celular veio não mais para comunicar, agora veio além de comunicar, para expressar fotos, para tirar selfies, fotos relâmpagos de onde eu estou passando, expressando a minha felicidade ou infelicidade. Agora não mais isso, mas também recebendo também documentos por mensagem ou descritos, ou um documento oficial de um pagamento de uma conta que está registrado lá no celular, através do e-mail, através de uma foto, de um scanner, seja lá o que for. A tecnologia aumentou. Benefício para nós, sim, mas se nós não soubermos usar e ficarmos focados nas coisas aqui da terra, nós vamos nos deparar em um determinado momento. O que eu estou fazendo com a minha vida? De que forma estou vivendo? Porque todas as coisas a qual foram atribuídas por Deus, a qual foram determinadas por Deus, a qual Ele deu ao homem inteligência, sabedoria, para criar coisas novas, e eu não sou retrógrado ou falando coisas que não podem crescer, ou a tecnologia não ser avançada. Pode, amados. Mas cada vez que a tecnologia avança, alguns de nós somos presos por ela. Presos porque nós não vivemos mais para o Senhor, não vivemos mais uma qualidade de vida. A tecnologia aumentou de tal forma para alguns homens e mulheres, para alguns empresários, que ele não consegue mais conversar face a face, ele não consegue mais descansar, não consegue mais viajar, não consegue mais ter um tempo com Deus. Por quê? Porque a tecnologia fez com que ele trabalhasse pela manhã,
pela tarde, pela noite e até mesmo alguns pela madrugada. Por quê? Porque a tecnologia me impulsiona a querer mais, me impulsiona a traçar diretrizes e parâmetros e metas que eu possa conseguir através dessa tecnologia. Então, através dessa tecnologia que é terrena, que é do homem, que não foi estabelecida por Deus, porque tão simples e agradável, de repente você pensa, pastor, para com isso, as coisas mudaram, como eu poderia viver sem o celular, sem um notebook, sem um iPhone, sem uma tecnologia que me pudesse dizer em momento real o que eu estou fazendo, uma transação bancária espetacular, porque eu vou ganhar milhares de dinheiro, ou eu vou ter uma conta abundante, ou estou muito bem. Pode tudo isso acontecer, amados. Mas onde está o teu coração e a tua mente? Está somente nisso? Você está vivendo para isso? Quantos homens, amados, estão perdendo a sua vida por dedicar período integral às coisas aqui da terra, às coisas do homem estabelecidas pelo homem? De repente te dão um kit, que alguns chamam kit escravo, né? Kit escravinho, fazem uma brincadeira, uma suposta brincadeira que tem uma determinada finalidade ou de verdade. Por quê? Porque quando te dão um celular, um notebook e recursos, um carro da empresa, eles querem que você faça o quê? Que você seja dominado por aquilo e em todo tempo você esteja ligado. Não desligue mais, porque eu te dou recursos. Então, através desses recursos, você não pode reclamar. Em tempo imediato você tem que responder. Em tempo imediato você tem que resolver o problema. Em tempo imediato, eu não sei o que você está fazendo, mas você tem que parar e resolver. Eu não sei de que forma você vai conduzir, não interessa, o carro vai te levar, não interessa, o telefone vai te levar, não interessa, o notebook vai fazer com que você trace parâmetros e resolva o problema. Não me interessa se você vai dormir ou não, não me interessa se você está conversando com a sua esposa ou esqueceu seu filho no colégio, agora a prioridade é esta. Amados, no mundo em que vivemos, na condição real em que vivemos, nós esquecemos das coisas lá do alto, esquecemos de confiar no Senhor, esquecemos de dedicar tempo para Ele, porque vivemos só para este mundo e somos miseráveis, a palavra de Deus diz, se vivermos só para este mundo, quando Deus tem algo maior e melhor, que é viver eternamente com Ele. E talvez alguns de nós não entendam, pastor, isso é bobagem, não haverá outro tempo, não haverá um lugar melhor, não haverá, você não sabe como eu vivo, eu tiro férias, eu viajo para tantos lugares, eu conheci tantos lugares. Não, eu não estou falando disso, amados. Eu estou falando de algo celestial, algo que é maior, algo que nós não vimos ainda e não compreendemos a dimensão. Jesus disse que estaria preparando moradas para nós, algo tremendo, algo maravilhoso que eu e você, os meus olhos, os teus olhos ainda não viram. Mas se você não acreditar, não ter fé nisso, não compreender isso, vai ficar focado nas coisas aqui da terra. E as coisas daqui da terra vão te consumir pouco a pouco. E quando você se deparar com o espelho, em breve, quando você estiver de frente ao espelho, você vai ver a imagem de uma pessoa desgastada e cansada pelo tempo, pela forma que conduziu a sua vida, pela forma que conduziu a sua família, pela forma de que caminhou, de que buscou. E quando entender, é a oportunidade de você decidir, porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para entender e ouvir a voz de Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se esta vida está oculta juntamente com Deus, alguns vão olhar para nós e não vão compreender como este homem pode ser feliz se ele não tem os recursos que eu tenho, se ele não tem um bom emprego como eu tenho, se ele não tem as riquezas que eu tenho. É porque ele tem a Cristo como o seu Senhor e Salvador, é porque ele tem a alegria do Senhor que é a nossa força, é porque ele está se regozijando, ele tem paz de Deus que excede todo entendimento, ele está vivendo uma dimensão plena. Para algumas pessoas isso é incompreensível, amado. É incompreensível, mas para nós que estamos em Cristo, para aquele que busca o Senhor, é suficiente e capaz de entendermos que buscar as coisas lá do alto, falar com Deus e confiar nele é muito maior e muito melhor. Portanto,
Se a tua vida está agitada e plena ao ponto de você estar estressado, desgastado, consumido pelas coisas aqui da terra, é momento de parar, de decidir o que você está fazendo ou o que fará com o resto de fôlego de vida que você ainda tem, com os dias que você tem aqui nessa peregrinação. Decida por Ele, amado, confia nele e você verá a glória de Deus se estabelecendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.